Fala, futuros aprovados! Boa noite, sabadô. E aqui estamos. Galera, baixe o material que tá aqui na descrição do vídeo. Deixa o seu like. Quem não tá inscrito no canal, gente, se inscreve no canal. Sigam nossas redes sociais. Você vai ver hoje que quando a gente pegar aqui várias questões pra gente resolver, a gente coloca várias dicas lá no Instagram, a gente tem dicas diárias, então não deixa passar. E galera, tá aí de olho na tela, matemática e raciocínio lógico, aprenda a resolver qualquer questão. Galera, para que essa aula fique gravada, tá? A gente vai ter que ter aí uma quantidade de likes legal e comenta, por favor, porque é muito importante. Então, vem comigo. Gente, e o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Gente, como eu disse a vocês, ó, não tem um canal que traga tanto conteúdo, que traga tantas questões atualizadas como a da gente, tá? Entrem no grupo que tá aqui na descrição do vídeo, quem não tá em nenhum grupo ainda, porque a gente vai dar um descontão no lançamento do nosso curso. E não é Black Fraud não, viu? Porque uma galera eu vejo aí vendendo cursos, o preço é X, aí ele joga 4X e aí volta para X novamente. Isso aí é brincar com sonhos. Então, vamos embora. Gente, a questão ela diz o seguinte: em uma caixa de brinquedos, há apenas bolas azuis e vermelhas. A razão entre a quantidade de bolas azuis e vermelhas é de 4 para 9. Sabe-se que ao todo há 104 bolas na caixa. Com base nessas informações, a soma dos algarismos da quantidade de bolas azuis é um número primo, par, múltiplo de 15, quadrado perfeito, composto. Galera, para você ver, ó, uma questão dessa mistura razão e mistura também alguns conhecimentos básicos. Primeiro, ó, eu não sei quantas bolas azuis eu tenho, vou chamar de A. Eu não sei quantas bolas vermelhas eu tenho, vou chamar de V. Ele diz, gente, ó, a razão. Galera, o que é razão? Razão é divisão. Ó, a divisão entre bolas azuis, então, ó, azuis e vermelhas, V, é de 4 para 9. Gente, esses dois pontinhos aí é uma divisão, tá? Então, e lembre, razão segue uma ordem. Como ele está dizendo, a razão entre azuis e vermelhas, azul em cima, vermelho embaixo. Gente, é como se ele dissesse assim, ó. Para cada 4 bolas azuis, eu tenho 9 vermelhas. E aí ele disse, ó, ao todo tem 104 bolas na caixa. Então, se eu somar azul mais vermelho, tem que dar quanto? 104. Tá aí, o sisteminha. E ele quer, gente, que você some os algarismos da quantidade de bolas azuis. Essa soma vai dar um número o quê? Galera, quem é meu aluno já sabe disso, ó. Pessoal, o que é que muita gente vai fazer nesse tipo de questão? Vai multiplicar cruzado, aí vai fazer meios extremos, tira o valor de uma letra, aí substitui aqui, resolve a equação. Galera, quem é meu aluno já sabe que esse tipo de questão cai mais do que Neymar. Ó, isso aqui é o todo. E isso aqui são as partes. Toda questão que você tem o todo e você tem as partes, o que é que você faz? Pega o todo e divida pela soma das partes. Que aí quando você faz isso, você vai encontrar o valor de uma parte. Então vai ficar aqui, ó, 104
dividido por quanto? Por 13. Careca, professor, deu 104 dividido por 13? Isso. E, gente, quem é 104 dividido aí por 13? Isso vai dar quanto? Vai dar 8. 8 é o valor de um pedaço, de uma parte. Só que ele quer azul, né? Azul tem quantas partes? 4. Então, ó, azul tem 4 partes. Só que cada parte vale 8, ó. 4 vezes 8. 32. Então eu tenho quantas bolas azuis? 32. Professor, se eu quisesse vermelha, vermelha são 9 partes, ó. Cada parte não vale 8? 9 vezes 8 daria quanto? 72 vermelhas. Não é à toa, gente, que se você somar 32 com 72 dá quanto? Dá 104. Só que ele quer que você some os algarismos, ó. Ó, some os algarismos. 3 mais 2 deu quanto? 5. A soma dos algarismos é um número. Letra A, primo. Gente, o que é um número primo? É todo número que tem exatamente 2 divisores positivos. Só divide por 1 e por ele mesmo. 5 só divide por 1 e por 5. Então é primo. Ele botou pá. Gente, pá não, né? Múltiplo de 15. Não, gente. Quem são os múltiplos de 15? Varia de 15 em 15. 15, 30, 45. 5 é um divisor de 15. Quadrado perfeito. Não, quadrado perfeito é quem tem raiz quadrada exata. 5 não tem raiz quadrada exata. Composto, não. Ele é primo. Professor, o que é composto? Ó, primo é quando eu tenho exatamente 2 divisores positivos. 1 e ele mesmo. Composto é quando tem mais de 2 divisores positivos. Por exemplo, ó, o 4 ele é composto. Ele divide por 1, por 2, por 4. Tá vendo? Então, quando ele tem exatamente 2 divisores positivos, ele é primo, só divide por 1 e por ele mesmo. Se ele tem mais de 2 divisores positivos, ele é o que? Composto. A gente estuda também que tem número que nem é primo e nem é composto, tá? Dentro do curso a gente mostra isso. Então, resposta letra A. Vamos para a próxima. Questão 2, ó. Questão da Quadrix. 2 equipes estão trabalhando na limpeza de um ginásio. A equipe A consegue limpar todo o espaço em 6 horas, enquanto a equipe B levaria 9 horas para fazer o mesmo trabalho sozinha. Se as 2 equipes trabalharem juntas, em quanto tempo aproximadamente o ginásio estará completamente limpo? Galera, quem é meu aluno já sabe que esse tipo de questão cai mais do que Neymar. São os probleminhas das torneiras. Ah, uma torneira enche um tanque em 2 horas, a outra em 3 horas. As 2 juntas vão encher em quanto tempo? Gente, aqui é a mesma coisa. Ó, essas questões que um ajuda o outro, pediu o tempo junto. Quando você tem 2 na situação, é só você multiplicar os tempos em cima e somar os tempos embaixo. Careca, professor. Sempre assim? Sempre. Um ajudou o outro. Pediu o tempo junto, quando você tem 2 elementos, multiplica em cima, soma embaixo. Quem não assistiu aula, tem uma aula aqui que eu dou de torneiras amigas e torneiras inimigas, os probleminhas de torneiras, que tá aqui no YouTube. Então vai ficar aqui, ó, 6 vezes 9, 54. 6 mais 9 dá 15. Ó, simplifica isso aqui por 3. 54 dividido por 3 dá quanto? 18.
E 15 dividido por 3 dá 5. Gente, como é que eu divido por 5 rápido? Ó, divisão por 5 de cabeça. Qual é a dica? É só dobrar esse cara, ó, 36, e volta uma casa, ó. 36 voltando uma casa, dá quanto? 3,6 o quê? Horas. Aí o cara diz, eita, 3 horas e 6 minutos. Galera, vá lá hoje no canal do YouTube, que entrou hoje uma dica sobre isso. Você pode fazer isso aqui por regra de 3. Vai no YouTube, deixa o like e vá também, segue o Instagram, porque lá tem coisas diferentes. Ó, sempre eu faço isso, ó. Conserva a parte inteira, 3 horas, que é essa parte aqui, ó. E o que vem depois da vírgula, você multiplica por 6, que aí você vai transformar isso em minutos. 6 vezes 6, 36. Então, na verdade, 3,6 horas são 3 horas e 36 minutos. Se eu tivesse isso, 8,5 horas, isso é 8 horas, pego o que vem depois da vírgula e multiplico por 6. 5 vezes 6, 30. 8 horas e 30. Gente, de fato, o que é 8,5 horas? 8 horas e meia, 8 horas e 30 minutos. Vai e segue lá o nosso Instagram, gente, porque ele é muito importante. Tranquilo? Vai complementar o seu estudo, não é para colocar besteira. Ah, professor, eu faço concurso, eu não tenho Instagram. Mas é bom você ter o Instagram para acompanhar o que é legal para você. E nosso canal, cara, não tem igual. Então, vamos embora. Tá aí para a próxima. Questão 3, ó. Durante um experimento em um laboratório, 3 soluções químicas foram analisadas. As concentrações de uma determinada substância eram respectivamente 4 miligramas por litro, 12 miligramas por litro e 4,5 miligramas por litro. Para comparar o equilíbrio entre as amostras, o pesquisador decidiu calcular a média geométrica dessas 3 concentrações. Qual a média geométrica correta? Galera, muita gente acaba errando esse tipo de questão. A galera sabe o que é média aritmética, mas não sabe o que é média geométrica e uma outra que eu vou trazer aqui, que é média harmônica, e cobra em concurso. Vê, o que é média geométrica? Ó, vou dar um exemplo aqui. Média geométrica. Vamos lá. Ó, você quer saber quem é a média geométrica entre 4 e 9? Média geométrica é sempre isso, ó. A raiz, e aí você conta quantos elementos tem aqui, ó. Quantos elementos eu tenho aqui? 2. Aí o índice da raiz é 2. E dentro da raiz, você multiplica os caras. 4 vezes 9. Isso aqui, ó. Lembra quando o índice é 2? Eu não preciso colocar. Isso é raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada. 4 vezes 9, 36. O que é raiz quadrada de 36? É o número positivo que ao quadrado dá 36. Isso é quanto? 6. Então, 6 é a média geométrica entre 4 e 9. Professor, vamos lá. E se eu tivesse 1, 2 e 4? Quem é a média geométrica? Vamos lá. Quantos elementos tem aqui? 3 elementos. Quem são os elementos? 1, 2 e 4. Aí você faz raiz cúbica. Só se tivesse 4 elementos, raiz quarta. E dentro da raiz? Dentro da raiz eu multiplico os elementos, ó. 1
vezes 2 vezes 4. Vai ficar raiz cúbica de 1 vezes 2, 2, 2 vezes 4, 8. Raiz cúbica de 8. Gente, quem é raiz cúbica de 8? Aí você pensa assim, quem é o número que é elevado a 3 dá 8? 2. Porque o que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. Raiz cúbica é o número que multiplicado 3 vezes dá o que está aqui dentro. Então, quem é a raiz cúbica de 8? 2. Porque 2 elevado a 3 dá 8. Ah, professor, então ele quer a média geométrica desses caras. Quantos caras tem aqui? 3. Tem 3 elementos. Então, raiz cúbica. E dentro da raiz, o que é que eu faço? Multiplico os elementos. 4 vezes 12 vezes 4,5. Ó, isso é raiz quadrada ou raiz cúbica? Raiz cúbica, porque eu tenho 3 elementos. E aí eu vou multiplicar. Gente, multiplica aqui, ó. 4,5 vezes 4. Gente, a ordem não altera, tá? 4 vezes 4,5, ó. 4 vezes 4,5. Você pode usar aquela dica que é o... Quando eu vou fazer conta e o produto é chato, um você dobra e o outro você calcula metade. O dobrou meio. Ó, calcula metade de 4, 2. Dobre o 4,5, 9. 2 vezes 9, 18. Então, 4 vezes o quê? Meio, vezes 4,5, dá quanto? Dá 18. Então, vai ficar aqui, ó, 18 vezes 12, né? 18 vezes 12. Professor, quem é 18 vezes 12? Ó, 2 vezes 8, 16, vai a 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Que dá 6. 216. Gente, dentro do nosso curso, a gente ensina a calcular a raiz cúbica de 216. Mas o que é que eu quero que você pense? Quando te der alternativa, gente, é importante. O que é raiz cúbica de 16? O número que é elevado a 3 dá 216. Ou seja, o número que multiplicado 3 vezes dá 216. Gente, é 6, né? Porque 6 vezes 6 vezes 6 dá quanto? 216. Tem 6 como resposta? Tem. Letra C de coração para vocês e de chupa e decan. Gente, raiz cúbica de um número é o número que é elevado a 3 dá o de dentro. Aí você pode pegar as alternativas, multiplicar 3 vezes para ver quem dá 216. O único é 6. Tranquilo? Beleza? No curso a gente mostra tudo isso, como é que a gente calcula. Vamos embora. Gente, a questão de número 4 diz assim, da VUNESP. Analise a proposição a seguir. O funcionário realizou todas as tarefas, todavia não recebeu elogios. Pede-se a negação lógica dessa proposição. Assinale a alternativa correta. Galera, veja, você tem que entender que o todavia é o conectivo e. Todavia, contudo, o mas, o embora, isso é o e. A conjunção. No curso a gente estuda isso. O que é que ele está dizendo aí? O funcionário realizou todas as tarefas e não recebeu elogios. Pronto. Gente, como é que eu faço a negação do e? Inclusive tem professor utilizando aí, não dá nome aos bois, ó. É a minha diquinha do negou tudo.
Gente, como é que eu nego uma frase que tem um E? Nego tudo, ó, nego tudo e troco o E por OU. Se fosse o OU, nego tudo e troco o OU por E. Então, para negar o E, você nega tudo e troca o E por OU. Gente, é o que eu digo e chamo de netrone. Professor, o que é netrone? Nega, troca, nega. Nega tudo, troca o E por OU. Se fosse OU, nega tudo e troca o OU por E. Vou negar o funcionário realizou todas as tarefas. É o funcionário que não realizou. O funcionário não realizou. Vou trocar o E por OU. Vou negar não recebeu. Qual é a negação de não recebeu? Recebeu. Resposta, letra C de chupa Vunesp. Ó, nega tudo, troca o E por OU. É por isso que tem que saber os sinônimos. Mas, contudo, todavia, entretanto, isso é o E. Tranquilo, gente? Isso você só vê aqui. Tranquilidade. Você não pode negar o E com o próprio E, ó. Todavia é o E, ó. Todavia é o E. Você não pode negar o E com o próprio E. Vamos para a próxima. Questão 5. O professor pediu aos alunos que analisassem o ditado popular: quem cala, consente. Em seguida, solicitou a negação lógica dessa afirmação. Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente essa negação? Gente, eu já coloquei lá no meu Instagram, aqui no YouTube, sinônimos do sim, então. Gente, o quem, ele dá a ideia de uma condição, não é? Quando a gente fala assim, ó, quem ama não trai, se ama, então não trai. Quem não chora não mama, se não chora, então não mama. Esse trecho aí deve ser daquela música, né? Já diz o ditado, quem cala consente, eu não vou desistir. Você nasceu pra mim. O quem, ele dá a ideia de uma condição, ó. Se cala, então consente. E ele quer o que aqui? A minha negação. E como é que eu nego o sim, então? A negação do sim, então, é o marido safado. O que é que o marido safado faz? Mantém a primeira e nega a segunda. Gente, como é que eu nego o sim, então? Você mantém a primeira. Ó, cala. A primeira parte é quem está entre o se e o então. Cala. E, ó, você troca o se então por e. E nega a segunda. Nega o que vem depois do então. Qual é a negação de consente? Não consente. Ó, cala e não consente. Resposta, letra C. Ele botou aí equivalência, né? Então, ó, ele poderia botar bem assim: alguém cala e não consente. O indivíduo cala e não consente. Ele pode usar um termo, né, para especificar o sujeito, tá? Então, se ele botasse aí alguém cala e não consente, um indivíduo cala e não consente, mesma coisa, tá? Então, ó, tem que lembrar o quê? Ó, tem 3 fórmulas aqui olhando para você. Tem que lembrar que o quem dá a ideia de um sim, então. A gente teve uma aula, não foi? Ontem.
E a gente falou exatamente sobre isso, tá vendo? Os sinônimos. Vamos embora. Vamos para a próxima. Gente, questãozinha aí, número 6, ó, de probabilidade FGV 2025. Questão diz assim, ó. Uma pesquisa realizada em Curitiba com 1.000 jovens entre 16 e 25 anos investigou a adesão à vacina contra o HPV, um tema relevante para a saúde preventiva. A tabela a seguir mostra a distribuição dos entrevistados por gênero e se tomaram ou não a vacina, tá vendo? Eles botam aí gênero, feminino, masculino, quem tomou, quem não tomou. Agora, cuidado, ó. A probabilidade de um jovem escolhido ao acaso ser do gênero feminino, e aí isso aqui é importante, ó. Dado que o jovem não tomou a vacina, galera, essas questões que diz assim, ó, dado que, sabendo que, é probabilidade condicional. Ele aqui está perguntando o seguinte, ó, qual é a probabilidade de ser do sexo feminino, dado que a barrinha, ó, não tomou vacina. Veja, o que eu quero é a probabilidade de ser do sexo feminino. Só que, sabendo que não tomou vacina, gente, não é em cima dos 1.000. É só em cima de quem não tomou vacina. Então, ó, isso aqui não interessa, ó. É em cima de quem? Dos 450. Eu sempre digo, ó, essas questões que fala lá, qual é a probabilidade, dado que, sabendo que, o espaço amostral ele diminui. Porque eu estou dando uma condição. Eu quero a probabilidade de ser feminino, sabendo que não tomou vacina. Então, só interessa quem não tomou vacina. Quantos não tomaram vacina? 450. Então, não é no meio de 1.000, é em cima dos 450. Só que eu quero a probabilidade de ser do sexo feminino. Gente, do sexo o quê? Feminino, que não tomou vacina, eu tenho quantos? 150. Careca, professor. Que show. O que é que eu faço? Corto os zeros, ó. Dá para dividir isso por 15. 15 por 15 dá 1. 45 por 15. 3. 1/3. Letra E de quê? Eu vou ser aprovado. Letra E de quê? Eu vou esbagaçar a prova. Gente, não vai ter curso igual da gente. Vamos embora para a última. Gente, a questão 7, ó, uma questão da FEPESE. Ó, veja. Essas questões de porcentagem que tem aumento e desconto, só aumento e só descontos, muita gente erra. Nunca o óbvio é resposta. Por exemplo, esse tipo de questão no curso eu resolvo de 3 maneiras. Eu resolvo quando o valor não tem, adote o 100. Eu faço adotando o 100, é uma maneira. Outra maneira, professor, a outra maneira, sabe qual é, galera? A outra maneira é você fazer utilizando fatores. Professor, e outra maneira? Outra maneira é usar a minha dica, o SMJ. Eu vou fazer por ela, tá? Galera, que dica é essa do SMJ? Soma, multiplica e junta tudo. Vamos lá. Um produto teve um aumento de 20% em seu preço. Alguns dias depois,
o comerciante concedeu um desconto de 20% sobre o novo preço. Em relação ao valor inicial, o preço final do produto ficou... Muita gente marca a letra A. Gente, o óbvio nunca é resposta. Ah, é porque aumentou 20%, depois descontou 20%, volta ao início. Já tá fora isso aqui, gente. O óbvio nunca é resposta. Professor, como é que eu faço esse tipo de questão? Vamos lá. Uma maneira é você aplicar essa minha dica, o SMJ. O que é SMJ? Você vai somar os valores considerando os sinais. Por exemplo, olha, aqui foi um aumento de 20%. Então você bota 20. Beleza? E agora vai fazer o quê? Aqui foi um desconto de quanto? De 20. E aí você vai fazer menos 20. Professor, se fosse 2 aumentos de 20, ficava 20 mais 20. Professor, se fosse um desconto de 20 e um desconto de 30, menos 20 menos 30. Você tem que considerar os sinais. Então, ó, aumento positivo. E aí soma com ele negativo, porque foi desconto. Ó, isso aqui vai dar quanto? 0. Somei. Soma os valores considerando os sinais. 20 ficou mais 20 porque foi aumento, menos 20 porque foi desconto. Professor, e agora? Agora, e muita gente às vezes tira dúvida, ó, eu multiplico os valores divididos por 10, sempre por 10, sempre por 10. Professor, por quê? Milagre não se pergunta, se aceita. 20 dividido por 10, 2. Menos 20 dividido por 10, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. E agora, professor, junta tudo. Ó, 0 menos 4 dá quanto? Menos 4. Gente, o que é que significa o valor negativo? Deu um desconto, caiu quanto? 4%. Caiu 4%. Ou seja, ficou 4% menor que o valor o quê? Inicial. Professor, e se desse 4 positivo? Um aumento de 4%. Aí seria 4% maior. O que é que você faz? Soma os valores considerando os sinais. Como foi aumento de 20, ficou 20 positivo. Desconto de 20, ficou 20 negativo. Multiplico os valores divididos por 10. 20 dividido por 10 dá 2, menos 20 dividido por 10 dá menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. E agora junto tudo. 0 com menos 4, menos 4. Valor negativo quer dizer o quê? Redução, desconto, perda, prejuízo de 4%. Isso aí, letra o quê? Lady B. Gente, é isso. Galera, segue o nosso Instagram. Inclusive, amanhã tem dicas lá no Instagram. E, galera, se essa aula aqui tiver pelo menos 300 comentários, próxima semana eu coloco um monte de aula. Caso não atinja, a gente vai reduzir e não vai colocar aulas mais todos os dias na semana. Colocar 2 dias, 3 dias, como a galera faz, tá? Então, é a coisa da reciprocidade. Vocês ajudam e a gente ajuda vocês. Siga lá nosso Instagram, gente. Deixa o like aí, curte e compartilha. É isso. Por aqui ficamos, gente. Um beijão. Valeu. Fui.